Gostaria de iniciar, então, essa sessão de hoje, que é a palestra Desafios da Governança Regional na América Latina, que será proferida pela professora Cristiane Lucena. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Angélica Saraiva Chútico. Atualmente eu sou professora na Pontifícia Universidade Javeriana, em Bogotá, na Colômbia, e também sou pesquisadora associada à Universidade de Brasília. Então, com muito prazer, estou integrando esse projeto do curso de extensão. Eu gostaria de iniciar, primeiramente, apresentando o Centro de Estudos Globais, que é quem está organizando esse curso de extensão. Para aqueles que não conhecem, o Centro de Estudos Globais é um laboratório da Universidade de Brasília, que reúne diversos grupos de pesquisa avançada, dedicados ao estudo, debate, investigação, sobre temas e questões das relações internacionais contemporâneas. O centro, então, ele empreende ações de pesquisa, extensão, formação, publicação, divulgação científica sobre as várias áreas, sobre as várias linhas de pesquisa do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, como governança e antropoceno, poderes globais e desenvolvimento global. Além disso, o centro ele atua em parceria também com outros centros especializados em relações internacionais, tanto no Brasil como no exterior. Neste semestre, especificamente, o Centro de Estudos Globais ele está ofertando um curso de extensão intitulado Repensando Hegemonias, Mudanças de Poder e Novas Dinâmicas Globais. Esse curso é ofertado como parte das celebrações dos 50 anos do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. O curso, então, busca oferecer também uma análise aprofundada das transformações do cenário internacional, focando nas novas configurações de poder e nas dinâmicas internacionais emergentes. O curso está formado por 16 palestras, que são proferidas sempre por especialistas, convidados e embasadas em artigos, livros e capítulos que foram publicados recentemente. Desta forma, então, ele traz uma perspectiva bem atualizada sobre temas cruciais da política internacional contemporânea. E hoje nós temos o grande prazer de receber a professora doutora Cristiane Lucena Carneiro. A professora Cristiane possui doutorado em ciência política pela New York University, também pós-doutorado pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e também pela Universidade da Pensilvânia. Atualmente, ela é professora associada do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, já ministrou disciplinas também no Programa de Relações Internacionais da Universidade da Pensilvânia e no Departamento de Ciência Política da New York University. Além disso, a professora Cristiane é bolsista PQ2 do CNPq, membro de um grupo de pesquisa com um projeto temático intitulado Brasil como Variedade de Democracia Emergente de Mercado. Cristiane é pesquisadora do NESC e do CAN na Universidade de São Paulo e editora do boletim Acauã, além de ser membro da Rede sobre Regulação do Comércio Internacional e do Inter-American Human Rights Network. Então, no dia de hoje, a gente vai ter o prazer de escutar a professora na sua palestra, que está embasada no artigo intitulado Regional Governance in Latin America, The More the Merrier, que foi publicado no primeiro semestre deste ano na Revista Brasileira de Política Internacional. Este artigo, então, servirá de base para a fala da professora nessa palestra que está intitulada Desafios da Governança Global na América Latina. Nesse sentido, ela buscará abordar os obstáculos à integração regional e também explorar algumas estratégias para fortalecer a governança aqui na nossa região. Então, com muita alegria que eu recebo aqui a professora Cristiane Lucena e passo a ela a palavra. Você tem cerca de 40 minutos, mas fique à vontade para utilizar o tempo da melhor forma que você preferir e compartilhar um pouco conosco, então, sobre quais são esses desafios que a nossa região enfrenta no que se refere à governança global. Seja muito bem-vinda, professora. Vocês me escutam bem? Todos e todas? Excelente. Angélica, muito obrigada pela apresentação tão generosa. Obrigada também por contextualizar a minha participação hoje
No âmbito do curso de extensão, né, eu acho uma iniciativa fenomenal a mobilizar artigos publicados na Revista Brasileira de Política Internacional, que é um dos veículos de maior prestígio do país, da América Latina, também com visibilidade internacional para além da América Latina, né? Para pesquisa na nossa área, não é? Também é um enorme prazer colaborar com o Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, que é essa instituição de ponta, de renome no âmbito do estudo de relações internacionais, né? A gente sabe que o IRI da UNB foi um protagonista no Brasil, se não na própria América Latina, da disciplina e muito importante também da formação de quadros, não é, na disciplina. Ainda ontem eu tive o privilégio de estar com uma colega que é pós-doutoranda no projeto temático que você mencionou na sua apresentação, que é coordenado pela professora Lourdes Sola, mas a minha colega fez doutorado, né, na UNB, a Larissa Basso, e tantos outros colegas, né, inclusive o orientador dela, o professor Eduardo Viola, que também é membro desse projeto temático, enfim, então essa interlocução com a UNB, ela tem se dado muito através dos indivíduos egressos, mas da minha parte é uma grande felicidade estar aqui fazendo parte dessa integração um pouco mais institucional, né, através dessa iniciativa. Então, agradeço muito o convite. Queria pensar a minha fala aqui mais como uma conversa, não é? E queria convidar todas e todos a me interromperem se precisarem de alguma explicação, de algum aprofundamento, né, em algum ponto específico. Eu queria, de início, contextualizar este artigo, não é? Ele foi fruto, primeiro, de uma reflexão no âmbito de um projeto coordenado por pesquisadores que estão na Universidade Livre de Berlim e em outras instituições alemãs, que fazem parte de um consórcio intitulado Contestations of the Liberal Script. Né? Em momentos distintos, esse consórcio foi dirigido pelo professor Thomas Hisse, hoje ele é dirigido pela professora Tânia Borzel, que é coautora dele em vários trabalhos. E aqui na América Latina, o IRI-USP, mas também o Colégio de México, na pessoa da minha colega Ana Covarrubias, foram parceiros nessa primeira iniciativa, não é? De uma reflexão regional sobre o processo de contestação disso que a gente chama o script liberal, né? E aqui não é um momento de, enfim, nos atermos muito a definições, etc., mas esse script liberal, ele remete muito diretamente à ordem liberal internacional criada no pós-Segunda Guerra Mundial, não é? Por aqueles países que saem vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Então, em um artigo relativamente recente, de 2021, me parece, o professor Thomas Hisse, junto com os professores David Lake e Lisa Martin, publicam um artigo introdutório na revista International Organization sobre esses processos de contestação da grande ordem liberal internacional. Né? Isso no contexto mais universal. Essa iniciativa na América Latina buscava entender as peculiaridades da contestação no âmbito da nossa região, né? E foi aí que houve um primeiro workshop no Colégio de México, em 2023, em março de 2023, e eu contribuí com algo muito parecido com esse artigo, que buscava
a analisar os processos de contestação dessa ordem liberal internacional na América Latina e principalmente buscava analisar o papel do regionalismo, né? Ou seja, das instituições regionais latino-americanas nesse processo de contestação. Então, nesse workshop, a gente recebeu feedback e no final, eu precisei tomar outro caminho com esse projeto no âmbito desse esforço do workshop. Mas esse projeto em particular, que no final foi publicado na Revista Brasileira de Política Internacional, ele tinha um lugar muito especial, né, na minha agenda de pesquisa, se não no meu coração. Exatamente porque é um projeto que conecta vários temas de pesquisa que vem me acompanhando ao longo do tempo. Dentre eles, o tema da complexidade institucional. Não é? Então, aqui no título, eu trouxe essa metáfora, né, do quanto mais, melhor, exatamente para remeter a um grande questionamento no que diz respeito à complexidade institucional. Ela é positiva, ela traz benefícios para o horizonte da cooperação regional, se não da própria cooperação internacional. Ela está associada a avanço normativo, e daqui a pouco eu posso falar um pouco mais sobre isso, não é? Então, essa trajetória de pesquisa, para mim, acho que ela já vai completar 10 anos, né? O tempo passa muito rápido. Mas em 2015, junto com uma coautora, Simone Wegman, a gente fez uma primeira reflexão sobre esse fenômeno da complexidade institucional na arena de direitos humanos. E ali a gente se apropriou de talvez uma primeira produção internacional mais sistematizada sobre o tema da complexidade institucional, que está, claro, citada aqui nesse artigo, não é? Que foi um esforço da Sophie Meunier e da Karen Alter, um artigo publicado primeiro em 2009 na Perspective on Politics, onde as autoras vão explicar para a gente o que é esse fenômeno da complexidade institucional, né? E ele assume 3 características de acordo com a visão dessas autoras. Ele pode se apresentar através da sobreposição, não é, de mandatos ou de membresia em organizações internacionais. E eu começo por esta característica porque é ela que vai instrumentalizar a análise deste artigo, não é? Mas a sobreposição não é a única forma de complexidade, né? Na visão dessas 2 autoras. Elas também contemplam 2 outras formas, que elas chamam de paralelismo, não é? E uma terceira forma que a gente traduz por aninhamento. Elas remetem, inclusive, à metáfora das bonecas russas, né? Onde você tem camadas de sobreposição, mas que encercam completamente aquele objeto que está ali escondido, né? Então, no inglês, o termo é nested, ou nesting, e a gente, no português, traduz por aninhamento. Então, eu tinha uma trajetória de interesse acadêmico, de alguma produção sobre a complexidade institucional, e neste artigo eu explorei melhor o fenômeno da complexidade institucional na sua vertente de sobreposição de mandatos, mas também de filiação, né, de membresia, nas organizações regionais da América, na verdade, né? O título fala da América Latina e, na minha interlocução com a literatura, eu foquei muito na América Latina, porque esse tem sido, mais uma vez, o elemento central dessa produção acadêmica, não é? Porém, quando eu me debruço sobre os dados que eu mobilizei
para ilustrar empiricamente esse fenômeno da sobreposição institucional, que se traduz também como complexidade institucional, os dados não estavam desagregados, né, para a América Latina, ou sequer para a América do Sul. Então, no retrato que eu faço da complexidade institucional destas organizações regionais, eu mobilizo dados, né, de todas as Américas. Então, daqui a pouco eu vou trazer para vocês uma ou duas figuras que estão no artigo, né, que ilustram exatamente a evolução dessa medida de sobreposição institucional. E aí, talvez, uma primeira pergunta, antes mesmo de pensar na questão do avanço normativo, né, das consequências dessa complexidade institucional, uma primeira pergunta é como o conhecimento acumulado até agora vê essa sobreposição institucional, né? E eu procurei trazer à luz os trabalhos mais recentes sobre o regionalismo latino-americano e, de uma maneira geral, os autores são muito reticentes com relação aos esforços de integração regional, aos esforços de institucionalização da cooperação na América Latina. Então, essa literatura, ela está muito diretamente voltada para a América Latina. E eu vejo esse ceticismo com preocupação, não é? Em parte, porque eu acredito que existe um viés nessa literatura, e em parte porque é uma literatura que, de certa maneira, privilegiou estudos qualitativos e, na minha opinião, sofre de alguns problemas de validade interna. Não é? E aqui não se trata de fazer uma defesa da metodologia quantitativa sobre a metodologia qualitativa. O que eu ofereço nesse artigo não é uma análise quantitativa, né? Não é uma análise econométrica. E, de certa maneira, a literatura sobre regionalismo latino-americano trouxe muita informação, não é? Informação essencial para aqueles que agora querem pensar esse problema de pesquisa de uma maneira mais sistematizada. Ajuda também que agora nós temos décadas de esforços de integração, na verdade. Então, nós temos muito material empírico para, eventualmente, produzirmos estudos de N grande, o que não era verdade lá na década de 80, mesmo na década de 90, quando esses primeiros estudos surgem, e surgem, não poderia ser diferente, surgem de uma maneira exploratória, né? Mas eu falei de um viés, e, na minha opinião, o viés diz respeito a olhar sempre o regionalismo latino-americano à luz do regionalismo europeu. Não é? Como se na América Latina nós tivéssemos sempre a régua do processo de integração europeu como espelho, como algo a que almejamos, algo que é necessário, não é? Implementar, inclusive nos seus tons de supranacionalidade, não é verdade? E neste artigo, muito embora esse não fosse o objetivo central da pesquisa, eu expresso a minha discordância com essa abordagem. Não é? Primeiro, porque, do ponto de vista histórico, são dois processos completamente diferentes. Não é? O esforço de integração europeia, não vamos esquecer, ele começa com a comunidade do carvão e do aço, não é verdade? Por que ele começa por aí?
Ele começa aí exatamente por privilegiar os insumos da indústria bélica, não é? Então, tratava-se de mobilizar a integração com vistas a evitar um novo conflito mundial, né? Lembrando que a Europa ele é o palco de duas guerras mundiais devastadoras, sem esquecer a Primeira Guerra Mundial, né? Que foi a Grande Guerra, exatamente pelo número de mortes, pelo efeito devastador da Primeira Guerra Mundial. Então, se a gente traz essa preocupação com a segurança regional, quiçá a própria segurança internacional, né? Depois de Hiroshima e Nagasaki, depois do evento da arma nuclear, essa preocupação ela não se traduz para a América Latina. Ela não se traduz sequer para as Américas da mesma forma, na verdade. Então, a trajetória da integração europeia ela está muito pontuada por um esforço genuíno e urgente de buscar a supranacionalidade. Um outro exemplo empírico aqui é a criação muito cedo, não é, da Convenção Europeia de Direitos Humanos, veja só, que pela primeira vez confere jurisdição vinculante, não é, a este tribunal recém-criado. E não apenas isso, confere o direito de petição aos indivíduos que se encontram no território dos países, né, membros da Convenção. Essa é uma inovação institucional enorme, né, para a época, para 1953, quando a Convenção está sendo negociada. Então, mais uma vez, essa preocupação com a supranacionalidade, não é, já está ali na semente do esforço de integração europeia. Enquanto que na América Latina, ela só vai se colocar muito mais à frente, né, com a nossa Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e mesmo a partir da existência da Convenção, a entrada em vigor da Corte demora muito, por razões que, a meu ver, dizem respeito exatamente a essas diferenças fundamentais entre os desafios que a Europa estava enfrentando e os desafios que a América Latina, ou que as Américas, se vocês quiserem, estavam enfrentando. Os Estados Unidos ficam fora da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né? Mas não vamos esquecer que tanto a Comissão Interamericana quanto a Corte Interamericana, elas estavam principalmente ocupadas com os regimes de exceção no nosso continente, né? Com as barbáries que os nossos regimes autoritários estavam cometendo com seus cidadãos e também com cidadãos de outros países que se encontravam no seu território. Então, mais uma vez, o próprio objetivo dessas instituições foi fundamentalmente distinto, né? Na Europa, a gente não tinha democracias a gente não tinha regimes autoritários cometendo repressão, violando o direito à vida, violando a proibição da tortura, né, naquele momento. Então, a própria atividade, a casuística de um e de outro regime, completamente diferente. Mais uma vez, porque estão inseridos, né, em contextos geopolíticos, históricos muito distintos. Tudo isso para dizer que essa revisão da literatura sobre o regionalismo latino-americano, ela é uma revisão crítica, não é? Porque, de fato, eu discordo da posição de vários colegas que tecem uma crítica, não é? Demandam do Mercosul, por exemplo, demandam da OEA ações que essas organizações internacionais não estavam preparadas para entregar naquele momento. E é aí que eu vou explorar as consequências da sobreposição de mandatos, mas também de filiação, né, do que a gente está chamando aqui de complexidade institucional, para essas mesmas
organizações regionais ou organizações internacionais, não é? Latino-americanas. E eu faço isso com base em alguns esforços de coleta e sistematização de dados empreendidos principalmente por colegas de instituições alemães, não é? Então, de início, eu cito esse banco de dados construído pela Metti San Giovanni, onde ela documenta, vejam só, 47 organizações regionais nas Américas como um todo, né? E esse levantamento ele vai até 2016 apenas, que é quando esse artigo é publicado, né? E assim, eu talvez, se tivesse ferramentas mais sofisticadas, eu teria até feito um quiz aqui para vocês, né? Somos 25, 27 pessoas nesse encontro. Quem entre nós acertaria esse número, né? Quase 50 organizações intergovernamentais, tá? Operando nas Américas. Vejam só, dessas 47, 8 tem o que ela chama um escopo bastante amplo. Se a gente pensa na Organização dos Estados Americanos, né? Esse é um exemplo clássico de organização de amplo escopo. Porém, temos quantas aqui? Temos outras 10 que têm um escopo médio. Então, mesmo se a gente olha para as 8 de escopo amplo e para as 10 de escopo médio, né, nós temos um número de 18 organizações regionais, que é um número bastante importante, né? E isso, por si só, já é um indicador de que esse é um terreno fértil para a complexidade institucional, né? Porque, pelo menos no âmbito da filiação por parte dos estados soberanos, a gente vai ter sobreposição, ou seja, estados se filiando a um grande número de organizações regionais. Por que isso chama atenção, né? Por que paramos para refletir sobre isso? Porque todas as vezes que um Estado se engaja, se filia a uma organização internacional, ele precisa acompanhar essa pauta, não é verdade? Ele precisa ter não apenas diplomatas, mas ele precisa ter pessoal técnico para estudar os temas, não é? Para estar presente nas reuniões. Então, isso implica mobilização de equipe, treinamento, implica também custos, não é, pessoal? Talvez esses custos não sejam tão importantes para o Brasil, dado o tamanho da nossa economia, mas eles serão sim importantes para países pequenos da América Central, por exemplo. Tá? Então, isso são desafios dessa estrutura de governança bastante plural, não é? E é importante que a gente se debruce sobre isso para entendermos o retrato do que é essa estrutura de governança em uma região com muitas assimetrias, né? Temos países do tamanho do Brasil, temos países muito pequenos na América Central, temos países muito poderosos na América do Norte, não é verdade? Então, todas essas assimetrias, elas vão desempenhar um papel no desenho dessa governança regional. Esse tema não está muito explorado aqui no paper, porque realmente não havia espaço para fazer tudo, né? Mas, para quem tiver interesse sobre isso, a Bárbara Coremenos, que é uma pesquisadora da Universidade de Michigan, tem uma produção interessantíssima sobre o desenho racional, né, que ela e seus coautores chamam dos regimes internacionais. E a assimetria de poder, assim como a assimetria de interesses, é uma das variáveis independentes centrais
para que a gente pense esse desenho racional, né? O melhor desenho de um regime internacional. Bom, então voltando à nossa América Latina, temos um número bastante grande, não é, de organizações governamentais. Vejam que aqui a gente não está levando em conta as chamadas organizações informais. Algumas delas exerceram um papel muito importante nas últimas décadas, a exemplo da Unasur, a exemplo da CELAC. Não é? Essas duas pertencem a essa categoria de organizações internacionais informais. E, portanto, elas não entram na contabilidade, como elas também não entram nos bancos de dados destes pesquisadores que optaram por focar nas organizações intergovernamentais, né, internacionais. Existem outros bancos de dados que recuperam as organizações informais. Né? Assim, em um outro projeto, a gente está olhando um pouco para também esse enfrentamento, né, entre a Unasur, por exemplo, organização informal, e a OEA, organização formal, né, durante os anos áureos, por exemplo, da chamada Onda Rosa na América Latina. Mas queria, então, chamar a atenção para vocês no sentido do que esses bancos de dados contemplam, o que eles incluem e o que eles deixam de fora. Né? Vejam que nesse desenho institucional das organizações regionais latino-americanas, a gente percebe um traço, né, que eu chamo e que trago também de outra literatura de maleabilidade institucional. Tá? E a gente vê um pouco disso, inclusive, nesse enfrentamento entre a CELAC e o Mercosul, por exemplo, entre a Unasur e a OEA, né, de outro lado, aonde as organizações que são objeto de estudo aqui, as organizações formais, elas reinventam o seu mandato e os seus objetivos de alguma maneira. Né? Um pouco nesse esforço de sobreviver à confrontação, que alguns chamam de contestação, por parte desse novo conjunto de organizações regionais que vêm a ser informais, né? No caso da CELAC, no caso da Unasur e de outras. Porém, voltando aqui ao artigo, talvez aqui agora seja um bom momento para falarmos dessa outra forma de sobreposição. Né? Então, falei da sobreposição no que diz respeito à filiação por parte dos Estados. Mas existe também a sobreposição de mandatos propriamente ditos, né? Ou seja, organizações formais que vão expandindo o seu escopo, expandindo um pouquinho mais, e que nesse processo de expansão acabam adentrando o escopo de outras organizações regionais, né? Pré-existentes. E é isso que é a segunda dimensão da sobreposição, que junta, né, nessa medida de complexidade institucional. Aqui, o banco de dados de duas outras autoras lá, né, do grupo da Alemanha, uma delas eu tenho certeza que a Alemanha, a segunda nem tanto. A Diana Punk é alemã, e a coautora dela neste projeto, a Anna Starkman, produzem, né, esse banco de dados que elas rotulam de ROCO, R-O-C-O, Regional Organizations Competencies Dataset. E aqui, vejam só,
as duas, mas com uma grande equipe de pesquisadores, né? Daí a importância de se juntar aos esforços de pesquisa, né? De integrar essas redes. Elas levantam todas as organizações formais internacionais, tá? E as respectivas competências. E com isso, a gente pode ver uma série temporal, né? A gente pode colocar num gráfico como essas organizações evoluem, como essas competências evoluem ao longo do tempo. E foi com base neste banco de dados e também nesse segundo banco de dados aqui, o Inter-Organizational Cooperation Agreements Datasets, que elas chamam de IOCA, ou IOCA, IOCA, que nós construímos esse primeiro gráfico que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Que diz respeito, na verdade, que mapeia o número de díadas em sobreposição nas Américas entre 1945 e 2015. Esse gráfico aparece na página 11 do artigo. Esses dados vêm do IOCA, né? Um dos dois bancos de dados aí produzidos pela Diane Bunker. E na linha vertical, vocês têm já o número de overlapping dyads, tá? Ou seja, de sobreposição de estados vis-à-vis escopo ao longo do tempo para as Américas. Então, aqui não apenas América Latina, América do Sul, mas as Américas como um todo. O dado para em 2015, que foi quando esse projeto, né, cessou, e eventualmente o artigo é publicado aí em 2023, perdão. Então, o que a gente observa, vejam só, é uma curva crescente, né? O dado começa a ser coletado aí depois de 1950, a gente sabe que existem esforços de integração, né, antes da Segunda Guerra Mundial, porém, a gente observa um crescimento acelerado aí com o fim da Guerra Fria, né? E esse é um movimento que é observado em todos os dados de integração regional, de complexidade a nível internacional também, né? É aquele momento de entusiasmo com o fim da história do Fukuyama, né? Com o sucesso das iniciativas multilaterais, a ideia de alcançamos uma paz duradoura, quiçá uma paz perpétua. Então, aqui muito entusiasmo com o multilateralismo, e a gente tem uma multiplicação, não apenas de filiação a organizações regionais, no nosso caso, né? Mas também de ampliação do escopo dessas organizações, tá? E isso explica a curva ascendente. Vejam que tem um entusiasmo no pós-fim da Guerra Fria, mas essa curva continua crescendo, né, pessoal? Ela tem um novo gatilho de crescimento aqui, mais ou menos em 2005, né? E vai subindo ali, aparentemente em 2015 ela começa a se estabilizar. Então, é com este retrato, né, que a gente busca documentar a expansão da complexidade no regionalismo latino-americano. Agora que vocês, né, já entendem as duas dimensões da complexidade, ou seja, sobreposição no escopo, mas também sobreposição na filiação por parte dos países, né? Até onde eu sei, esse é o primeiro retrato sistemático, né, do crescimento da complexidade institucional no regionalismo latino-americano. Lembrando que as organizações informais estão fora desse retrato, né? Se a gente traz as organizações informais, o que, aliás, seria uma excelente ideia, provavelmente essa curva ela terá uma aceleração ainda maior em alguns momentos, certamente depois do início da Onda Rosa, tá?
Então, a gente continua esse esforço, né, de mapear a, esse crescimento mais abaixo aqui, com a expansão do escopo, tá? Aqui também o dado vai até 2015, né? Esse já vem do Regional Organizations Competencies Dataset. Vejam que é uma curva diferente, mas, né, ascendente da mesma forma. E depois a gente desdobra esses gráficos por escopo, né? Por área de escopo. Então, o banco de dados, o ROCO, ele permite uma série de filtros, né? Porque na medida em que elas documentam a evolução do escopo, elas também catalogam para a gente o que é o que, né? Então, elas dizem para a gente, por exemplo, que organizações estão envolvidas na cooperação no que diz respeito ao tema agricultura, no tema economia e comércio, no tema finanças, no tema segurança e defesa, né? Então, a gente desagregou esse retrato, aquele primeiro retrato, os primeiros 2 retratos que eu mostrei a vocês, de certa maneira, para vermos como isso impacta essas áreas específicas do escopo do regionalismo latino-americano. Então, a gente vê curvas ascendentes na área de agricultura, aqui no lado superior esquerdo, na área de economia e comércio, mais ou menos a mesma curva, na área de finanças. A área de segurança e defesa, a curva tem um comportamento um pouco distinto, mas vejam que, em todos os casos, na década de 60, né, a gente já tem esforços palpáveis de cooperação institucionalizada, tá? E elas crescem. Essas, para mim, são as chamadas desses regimes. Alguns deles, diga-se de passagem, regimes que estão caminhando, né, para consolidarem as suas ditaduras. 1964 no Brasil, né? 1973 no Chile, assim sucessivamente. Portanto, a cooperação aqui, não é, ela está muito ligada, e eu discuto isso no paper, às necessidades de sobrevivência política, de manutenção do poder desses regimes domésticos, né? Então, eu vejo a cooperação ela voltada muito pelos objetivos de sobrevivência da liderança política, às vezes liderança autoritária, não é? Já nos gráficos que se seguem aqui abaixo, né, que são as áreas de cooperação em energia, meio ambiente, governança, saúde pública, né, migração, ciência, tecnologia e infraestrutura, vejam que a curva da institucionalização, ela demora mais a subir, né? Por quê? Porque essas organizações, elas vão sendo criadas mais na frente, muito claramente a partir de 1990, em alguns casos um pouco antes, né? E aqui, qual que é a interpretação que a gente faz? Nessas áreas que dizem respeito agora à produção de bens públicos regionais, para não dizer bens públicos globais, o exercício da cooperação, a iniciativa da cooperação demorou um pouco mais no tempo, mas eventualmente ela acontece. Então, eu uso esses dados aqui, principalmente para mapear não apenas a evolução do escopo, sempre crescente, da cooperação, mas também um retrato, um filtro, né, sobre que tipo de cooperação está acontecendo. Bom, na década de 60 é um tipo, voltado, na minha opinião, mais para questões de política doméstica desses estados.
A partir da década de 90, a gente tem um outro tipo de cooperação regional, né? Agora sim voltada para a produção de bens públicos regionais. E é aí que eu avanço um segundo argumento no paper, não é? Que esse desenho de complexidade que a gente viu agora documentado aqui, ele tem por objetivo intencional ou não intencional, pode ser uma externalidade positiva, né? Também a produção de bens públicos, né? Também esforços de cooperação para a consolidação do que, em algum momento, eram, sim, regimes democráticos, né? E, assim, por sorte, nem toda a região esteve sob o guarda-chuva autoritário ao mesmo tempo, né? Aqueles que se refugiaram do Brasil foram para o Chile primeiro, né? E, eventualmente, do Chile foram para outros lugares. Muitos foram para a Europa, precisaram ir para a Europa. Mas, em alguns momentos, aqueles regimes democráticos, né, estavam também se beneficiando desse esforço de integração regional, né? E certamente, aí de uma maneira muito mais contundente, a partir da década de 90, com todos os processos de redemocratização no Brasil, na Argentina, etc., a gente tem uma institucionalização dessa cooperação regional visando a produção de bens públicos, né? Então, aí vem uma leitura que sugere um avanço normativo, né, associado à complexidade institucional. E esse não é um argumento novo que eu proponho, né? Aqui eu tomo emprestado a ideia de complexidade produzindo avanço normativo de um pesquisador que se chama Benjamin Folds. Ele está muito citado aqui no artigo e também o coautor dele, não é? Que são pessoas que pela primeira vez, pelo menos na minha pesquisa, se debruçaram sobre essa questão das consequências da complexidade institucional. E em vários recortes, inclusive no artigo publicado na International Studies Quarterly, né, eles documentam com alguns estudos de caso instâncias onde a complexidade institucional esteve associada a progresso normativo, né? Então, eu tomo emprestado desses autores a ideia e corroboro esse achado, né, nessa análise aqui do fenômeno da complexidade institucional na América Latina. Bom, eu não quero falar muito, porque eu tinha prometido que essa seria uma conversa, né, de mão dupla. Então, deixa eu ficar por aqui e escutar, enfim, a Angélica, mas também escutar todas e todos, né, que quiserem explorar melhor algum aspecto do paper ou que tiverem alguma pergunta, na medida em que eu possa respondê-los, tá bem? Muito obrigada pela atenção. Muitíssimo obrigada, professora Cristiane. Eu acho que foi, assim, uma fala muito realmente interessante, bem esclarecedora para todos nós. E, bom, deixa eu fazer alguns outros comentários iniciais e depois eu gostaria de deixar também 2 perguntas, provocações, mas comentários iniciais primeiramente, dizer a todos os participantes que vocês fiquem à vontade para enviar as perguntas aí pelo chat. A professora está aqui muito disposta a respondê-las. E também gostaria de parabenizar a professora pela publicação do artigo na RBPI. Para mim foi uma alegria ler o artigo, porque eu sempre estudei temas mais de integração europeia, e desde que eu me mudei aqui para a Colômbia, eu passei a tentar estudar um pouco mais o regionalismo latino-americano e algumas ideias de regionalismo comparado.
E então, para mim, foi muito bom ler o artigo, eu acho que vai me ajudar em pesquisas futuras também. E, além disso, comentar também que eu acho que o meio acadêmico de relações internacionais acaba sendo tão pequeno, então eu não falei muito no início, porque, obviamente, eu não sou o foco aqui da palestra, mas eu fiz a minha graduação aí no IRI-USP, então também, de alguma forma, estou retornando assim com você a minha alma mater, e depois fiz mestrado e doutorado na UNB, mas eu fiz a graduação aí numa outra época, quando sequer existia o IRI físico, o prédio, né? Eu sou da 5ª turma, então faz muito tempo. Mas também tive uma relação muito boa durante os meus anos na UNB, tanto com a Larissa Basso, como com o professor Eduardo Viola, que você comentou. Então, interessante que muitas vezes os caminhos se tangenciam, mas feliz que eu tenha cruzado com você agora nesse caminho. Com certeza será uma referência futura para as minhas pesquisas sobre regionalismo latino-americano. E esses outros autores que você mencionou, o Thomas Risse, a Tânia Borzel, também serviram de referências durante as minhas pesquisas sobre integração europeia. Então, esses eram alguns comentários assim mais iniciais, porque eu acho muito interessante como muitas vezes as trajetórias vão se cruzando. E em relação às perguntas ou provocações que eu tenho, a primeira ela é mais relacionada ao que você comentou na sua palestra e também ao que está exposto aí no artigo, né? Você indicou tanto no texto como hoje na sua fala, como o senso comum e até uma parte também da literatura expressa esse ceticismo em relação ao regionalismo latino-americano e atribui a falta de sucesso dessas iniciativas muitas vezes à sobreposição, né? Como você colocou, a sobreposição seja de membresia, de filiação, ou também de mandatos, né? de agendas. E você, como você apontou, você discorda desse ponto e você argumenta, né, como que a complexidade institucional, ela, além de ser uma característica que marca o regionalismo latino-americano, o qual estou totalmente de acordo com você, não pode de maneira nenhuma ser comparado à experiência europeia. Acho que cada região tem as suas particularidades e a gente sempre tem que tentar estudar um pouco, até porque eu estou nessa tentativa do regionalismo comparado, tentar estudar considerando essas peculiaridades. Então, como você coloca no seu artigo, muitas vezes essa complexidade institucional, além de ser uma característica, ela também é até uma estratégia de sobrevivência das organizações ao longo dos anos. E aí a minha pergunta, mais especificamente, considerando essa maleabilidade institucional que você mesma apontou, e o fato de que essa maleabilidade institucional, por muitas vezes, é uma escolha deliberada dos estados que fazem parte dessas organizações internacionais, se você poderia comentar em que medida isso também se vincula um pouco às ideias, a importância que as ideias de autonomia e de soberania têm para o regionalismo latino-americano, porque, como você apontou, diferente do regionalismo europeu, a gente não busca de maneira nenhuma a supranacionalidade, isso não é o objetivo das organizações regionais aqui na América Latina. Então, essa é a primeira pergunta, mais focada no que você colocou na sua fala e também no que estava no artigo. E a segunda pergunta aí, acho que uma provocação mais para trazer um pouco para a situação atual, então pensar o regionalismo agora, com os desafios que a gente tem no momento, com as crises aqui na região. Então, se você puder comentar como que você vê o futuro desse regionalismo latino-americano, ou a capacidade que essas instituições têm de lidar com esses desafios, considerando, vou pontuar aqui 3 coisas, mas a gente poderia trazer muitas mais. Claro, a eleição tanto do Javier Milei na Argentina como do Lula no Brasil, que acabam tendo perspectivas muito distintas do uso que pode ser feito dessas organizações regionais, e a gente sabe que, principalmente, aí, não tanto na América Latina, mas na América do Sul, quando o Brasil e a Argentina não convergem, é difícil que a gente tenha avanços. E o outro ponto, que é a situação da semana, que é a crise na Venezuela, claro que é uma crise que já vem por conta de toda a questão eleitoral, mas que teve, no caso da interação direta com o Brasil, teve um episódio muito marcante essa semana, com o veto brasileiro à associação da Venezuela aos BRICS, né? A entrada da Venezuela como país associado aos BRICS. Então, isso a gente sabe que gerou aí um imbróglio diplomático, né? A Venezuela chamando o seu embaixador para consultas, e aí a gente acaba ampliando a tensão com um vizinho muitíssimo importante, né? Para o regionalismo aqui sul-americano, e também
toda a interação que a gente tem por questões de migração na fronteira e tudo mais. Então, acho que é um pouco isso, uma pergunta mais teórica e uma mais tentando aplicar aqui a realidade local. Olha só, Angélica, então você se formou no IRI, que fantástico. Quando eu primeiro cheguei no IRI como pós-doutoranda ainda, né? O nosso prédio físico não existia, então a gente se reunia, as aulas aconteciam na Faculdade de Economia, provavelmente onde você teve aula Sim, também, né? sim. Então, Bom, ela ficava no volte. buraco ali embaixo do vão da passarela, era onde a gente se reunia. Exatamente, era a secretaria, né, do Instituto. Bom, volte mais vezes, né, ao ir à sua casa. Bom, deixa eu ver. É muito interessante você trazer essa pergunta que você chama mais acadêmica, né, sobre a complexidade como estratégia de sobrevivência, né? E, de fato, colegas mais recentemente, o Bernard Heinsberg, tem um paper empírico, onde ele mobiliza alguns desses bancos de dados aí que eu mencionei. Ele constrói o próprio banco de dados deles, mas a partir de dados já coletados, e ele encontra uma associação empiricamente, estatisticamente significativa, né, entre a complexidade institucional e a sobrevivência de organizações internacionais formais, né? Então, isso já se encontra agora corroborado na literatura. É um artigo bem recente, acho que 2024. Então, muita gente estudando essa questão da complexidade. Outra coisa que a gente sabe é que, bom, falamos de complexidade como sobreposição, como paralelismo, como aninhamento, né? Falamos de complexidade como filiação, membresia também como escopo. E aí a gente sabe também empiricamente que o que predomina no regionalismo é a sobreposição, e a sobreposição na arena do escopo, não é? Ou seja, essas organizações regionais, elas não têm nenhum pudor em expandir o seu escopo, na verdade é uma estratégia de sobrevivência, né? Então, não é à toa que a gente encontra essa associação entre complexidade e chances maior, probabilidade maior de sobreviver, é sobretudo na vertente da sobreposição e da sobreposição de escopo em particular, né? Então, esses são achados empíricos que nos ajudam a compreender melhor esse retrato, né, que a gente vê assim. Quando você traz isso, né, para a América Latina e para a nossa cultura latino-americana, né, eu acho que é muito importante a gente entender, e você também já contrasta isso, a reticência à supranacionalidade, né? Então, é aqui na nossa região que primeiro se desenvolve o princípio da não intervenção, né? Então, tem um artigo também de um colega brasileiro, o Marcos Tourinho, publicado na International Organization, que ele vai falar do processo de co-constituição dessa ordem liberal internacional e do protagonismo da América Latina, ou seja, da diplomacia latino-americana, né, dos países da região, nessa construção da ordem liberal internacional. Então, ele fala muito do princípio da não intervenção, mas tem outros princípios que ele discute ali. E o que é isso? É preservar exatamente a soberania, né? Assim, entender que, tudo bem, existe uma ordem liberal, mas existe uma ordem westphaliana, né? E aqueles princípios duros da ordem westphaliana, eles têm um lugar no ideário, na verdade, né? Político latino-americano, isso não vai mudar nem tão cedo. O que, mais uma vez, só complica a gente querer moldar o nosso regionalismo a partir do modelo europeu, né? Porque são construções distintas, são culturas distintas e legados históricos completamente diferentes.
Bom, agora o futuro do nosso regionalismo, essa é a tal pergunta de US$ 1 milhão, não é? Eu sou muito otimista, sabe, Angélica? Por que eu sou otimista? Bom, a partir desse retrato da complexidade, a partir desse traço de maleabilidade das nossas organizações regionais, entende? Então, quando as águas estão revoltas, né, o barco vai devagar, né? De quem é aquele samba que diz, né, que quando tem nevoeiro, o marinheiro leva o barco devagar, né? E parece que a maleabilidade das nossas instituições, elas fazem justamente isso, né? Então, se Brasil e Argentina estão num momento difícil, as coisas vão ter que andar no outro ritmo, no ritmo lento, né? E tudo bem, o tempo da história é muito diferente do tempo das lideranças políticas no regime democrático, né? Então, hoje temos o presidente Milei na Argentina, temos o presidente Lula da Silva no Brasil, mas daqui a 4 anos a gente pode ter um outro cenário, né? E 4 anos na história não é um grão de areia, já que estamos falando de mar, né? Então, eu sou otimista, eu acho que as nossas organizações regionais, elas têm um legado fenomenal. Se a gente olha para as instituições de cooperação econômica e comercial, se a gente olha para as instituições do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, não é? Se a gente olha para as instituições de cooperação na área de saúde pública, enfim, a gente poderia continuar aqui, né? Existem pessoas muito comprometidas, tem um aprendizado, né? Agora de várias décadas. Então, temos secretariados consolidados. Se não temos um nível muito alto de autonomia burocrática, mas temos uma burocracia formada, né? No que diz respeito à crise da Venezuela, bom, aí eu tenho opiniões muito fortes, assim, eu acho que isso extrapola um pouco o tema, né, do regionalismo. A Venezuela se retirou, não é, de algumas das instituições centrais da América Latina, da nossa, enfim, da nossa governança regional. E o Brasil não pode continuar fazendo esse jogo de atender a dois polos, entende? A China claramente está utilizando essa janela de oportunidade, com toda a incerteza das eleições norte-americanas, para expandir o BRICS para todos os aliados, talvez, sei lá quem mais a China quer incluir nos BRICS, entendeu? E o Brasil acha que pode ser um aliado da China sem custos. Não existe isso, né? Com essa tensão bipolar, existem custos sim. E eu lamento que o embaixador Celso Amorim acho que pode jogar essa diplomacia ambígua, entende? Isso não tem lugar. O Brasil sempre foi um país que orientou a sua política exterior por princípios. Os princípios estão lá, todos nós conhecemos quais são os princípios da ordem liberal internacional, com a qual o Brasil tradicionalmente esteve aliado. Então, achar que pode, né, rejeitar esses princípios, se aliar com regimes autoritários, sem custos, não é assim. Então, o primeiro custo foi esse, de vetar a Venezuela, mas não será o único. Enquanto o Brasil achar que pode jogar em dois tabuleiros, grande ilusão, e não sou eu que diz isso, quem diz isso é a professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, tem uma coluna brilhante dela na Folha de São Paulo, logo depois da visita do embaixador Celso Amorim à Rússia. Então, os custos vão aparecer, né? E cada vez serão mais altos, né? Então, não sei se respondi, lamento muito esse imbróglio, né? A Venezuela é sim um parceiro importantíssimo do Brasil, da América Latina.
E, mais uma vez, esperamos que a história, né, nos leve de volta a uma convivência pacífica e, se possível, democrática, não é? Sim, muitíssimo obrigada pelas respostas. Eu vou tentar aqui, né, no tempo que a gente ainda tem, juntar um pouco algumas perguntas que a gente recebeu aí no chat. Então, até dando continuidade um pouco a esse tema do BRICS, eu acho que eu vou tentar juntar um pouco aqui as perguntas da Nayara e do Eduardo Dias, né? A Nayara, ela gostaria de saber um pouco se, na sua visão, se o Mercosul atualmente, se ele sobrevive por conta da sua institucionalidade, ou se seria uma tendência, né, processos mais não institucionalizados, como o BRICS, e aí, bom, vamos ver o que você comenta, mas acho que você já deu alguns indícios aí de que a gente tem essa inércia institucional de que acaba fazendo com que as instituições tendem a perdurar ao longo do tempo, né, apesar desses altos e baixos, e aí eu até vou adicionar um pouco uma pergunta minha também vinculada a isso, já que na sua apresentação você também falou, a gente tem processos de integração regional institucionalizados, como o Mercosul, a gente tem outros não institucionalizados, como a Unasul ou a CELAC, né, que são sempre conhecidos mais como fóruns de diálogo. E aí eu até perguntar também, aproveitando essa deixa da Nayara, se você entende que processos mais institucionalizados tendem a perdurar mais do que processos menos institucionalizados, porque a gente teve, né, a Unasul, que praticamente ficou inativa, uma tentativa agora do presidente Lula de reativá-la desde a reunião que fez com os presidentes sul-americanos no ano passado, mas que realmente a gente acho que vai ser muito difícil reativar a Unasul nos termos que a gente tinha lá na Onda Rosa. Mas, enfim, acho que seria um pouco essa pergunta entre processos mais ou menos institucionalizados, qual a tendência deles de sobreviverem ou não. E o Eduardo Dias também perguntando do BRICS, ele quer saber um pouco mais como que qual o impacto desse alargamento do BRICS para a região latino-americana e essa onda do sul global, né? Essa aproximação entre os países do sul global, em que medida talvez essa aproximação de um modo mais global, realmente mais geral, afeta o regionalismo latino-americano. E aí eu vou tentar também, eu acho que assim, as perguntas da Helene e da Matilde talvez você já tenha pontuado bastante, mas se você ainda tiver algum outro comentário sobre como as divergências políticas acabam impactando as tentativas de governança regional aqui na América Latina, né, como que essas mudanças políticas internas afetam, eu acho que, por enquanto, vamos com esses dois blocos diferentes de perguntas, né, um mais de institucionalizados, não institucionalizados, BRICS versus regionalismo latino-americano, e outra, se você quiser fazer mais algum comentário sobre como essas mudanças na política interna dos estados latino-americanos afeta as dinâmicas de governança global. Excelentes perguntas. Eu tentei tomar nota aqui, mas talvez eu precise recuperar um pouco. Acho que eu vou começar pelas perguntas da Nayara e do Eduardo. Eu tenho um viés, e isso não é nada resultado de pesquisa, né? Mas talvez menos um viés e mais uma intuição de que os esforços de integração institucionalizados, eles têm uma sobrevida mais longa, né? E parte da razão para isso é a ideia de que esses esforços, em princípio, eles oferecem espaços institucionalizados de reforma. Então, vou inclusive trazer um exemplo de fora da América Latina, né? Trazer um exemplo da Convenção Quadro sobre Mudança Climática. A gente sabe, o ano que vem haverá, né, a COP em Belém. Esses são espaços onde os estados conversam, onde os estados revisam as suas metas, onde a sociedade civil se engaja na barganha, cada vez mais atores não estatais também da iniciativa privada, né, com preocupações de ESG, por exemplo, se engajam no processo.
esses espaços institucionalizados, né, eles, por excelência, eles são fios condutores da reforma, ou eventualmente da sucessão dessas organizações regionais, no nosso caso, né? E aí, enquanto eu pensava sobre essa questão da sobrevivência, né, eu li com os alunos recentemente um artigo que vai pensar as instâncias de reforma versus as instâncias de sucessão nas organizações governamentais internacionais. Então, esses autores, a Mette Sangiovanni é uma delas, e o outro é o Daniel Verdier, eles querem entender quando que existe a sucessão de uma organização internacional. Né? E, via de regra, é quando a reforma falha. Né? Então, houve tentativa de reforma, a reforma não conseguiu acontecer, provavelmente porque algum país membro, Estado membro, vetou essa reforma, então opta-se pela sucessão. Um dos casos que eles estudam nesse artigo, que também é bem recente, foi publicado esse ano, é o sistema GATT-OMC. Né? Nós sabemos que o GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que é uma das 3 instituições pilares, né, de Bretton Woods, criadas aí no fim da Segunda Guerra Mundial, passou por nada menos que 7 rodadas de negociação, né? Que são nada mais do que esforços de reforma da instituição. A 8ª e última rodada, ela culminou num processo sucessório, que leva à criação da Organização Mundial de Comércio. Então, assim, o GATT era uma instituição extremamente, né, formalizada, assim, tinha regras, era um tratado, né? Quem queria se filiar tinha que assinar, ratificar o tratado, assumir determinados compromissos, pautados por 2 princípios, né? O princípio da nação mais favorecida, o princípio do tratamento doméstico. Então, esses esforços mais institucionalizados, na minha concepção, eles constroem espaços de deliberação, de tomada de decisão, seja de reforma, seja de sucessão, né? E assim, quando a coisa não vai bem, a gente reforma, né, pessoal? E eventualmente, se não tem jeito de reformar, aí a gente cria um novo regime que vai suceder aquele regime anterior. Isso acontece muitas vezes no cenário internacional. Então, dificilmente uma organização deixa de existir. E é verdade que algumas deixam, não estou dizendo que isso não acontece. Acontece, parece, da ordem de 25%, 30% dos casos. Mas, no âmbito da nossa região, se a gente parar para analisar, as organizações que sobreviveram foram as formais, né? E é verdade que a Unasul, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas neste momento ela não está desempenhando nenhum papel, né, mais central nesse dinamismo da política regional. O mesmo vale para a CELAC. Né? Então, nesse embate, a nossa experiência recente tem dito que as organizações formais, né, têm resistido, têm sido mais resilientes, né? Em um outro artigo, um outro paper aí, eu e o coautor, a gente olha para 4 características, né? O grau de centralização, ou seja, a existência de burocracias, etc. O grau de delegação de autoridade soberana para essas organizações regionais e também as estratégias de resposta dessas organizações, né? A contestação que elas sofreram de organizações informais. Isso tudo na América Latina. E a gente olhou também ali para a estrutura de financiamento. As nossas organizações formais, elas têm uma estrutura de financiamento
muito tradicional, ou seja, os Estados-membros financiam, eventualmente a União Europeia também participa, né? Mas as estruturas mais inovadoras aí, que eles chamam de earmarked funding, né? Não tem lugar no nosso ecossistema de organizações regionais latino-americanas. O que é boa notícia, posso falar um pouco mais sobre isso, se vocês quiserem. Então, assim, a minha intuição é que a institucionalização, né, enfim, ela contribui para essa equação de sobrevivência, de maleabilidade, de resiliência, né, o termo que a gente usa nesse artigo. Agora, no que diz respeito às consequências do BRICS Plus para o regionalismo latino-americano, eu não sei, eu acho que é muito cedo, sabe, para gente. Eu não me sinto confortável falar sobre isso. Um colega aqui de São Paulo, da FGV, publicou agora, na edição de setembro, o Oliver Stunkel, com um coautor, cujo nome eu não lembro agora, um artigo muito interessante na Foreign Affairs sobre os BRICS Plus. E o Oliver está acompanhando mais de perto, né? Ele acompanha os fluxos de comércio, né? Mas eu acho que é muito cedo, porque o que a gente vê ali, na minha opinião, é a formalização, não é, da esfera de influência chinesa. E quem estudou isso sistematicamente, não no âmbito da política de segurança, né, da política de comércio, mas sim na política de ajuda governamental, foi um grupo encabeçados aí por um colega que se chama Axel Dreher. E eles têm um livro interessantíssimo, riquíssimo em dados empíricos, né, que se chama Banking on Beijing. E neste livro, vejam só, eles recuperaram todos os projetos financiados por ajuda governamental chinesa, ou por empréstimos de instituições financeiras chinesas, que eles vão explicar no livro, essas coisas se confundem, né, numa economia centralizada. E eles foram analisar as consequências desses projetos. A grande maioria deles foram implementados na África subsaariana, mas tem alguns países fora dessa região também, né? E as consequências são perversas, entende? Então, a ajuda governamental chinesa está associada ao aumento do autoritarismo, ela está associada, muito embora num patamar pequeno, né, à degradação ambiental, a vários outros efeitos perversos, né? Então, com base neste estudo, eu sou muito cética com relação às consequências do BRICS Plus para a América Latina, né? Porque agora, com a entrada desses novos membros, a gente amplia a esfera de influência chinesa, não que ela precisasse ser ampliada, mas agora ela é institucionalizada, né? Então, eu vejo isso com muita preocupação, viu, Eduardo? Mas também não poderia elaborar, né? Não acompanho isso de muito perto. Com relação à pergunta da Helena, talvez, Helena, você pudesse fazer mais uma vez. Se você abrir seu microfone, eu acho que você pode fazer a sua pergunta por áudio, porque a Angélica caiu, eu acho. Ela congelou, ela está entrando de novo. Então, se você quiser abrir seu microfone e repetir a pergunta, ou então eu tento dar uma olhadinha aqui no chat. Acho que eu estou vendo aqui. Como as divergências políticas na América Latina, a exemplo do desentendimento entre Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, sobre o resultado das eleições na Venezuela,
afetam as tentativas de governança global. Bom, acho que uma coisa é pensar a governança global, outra coisa é pensar a governança regional, né? Eu acho, Helena, que no que diz respeito à governança global, algumas iniciativas elas se sobrepõem a essa dinâmica, essa dinâmica, né, política no âmbito da nossa região. Por exemplo, alguns dias atrás houve uma votação no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral da ONU, condenando o embargo norte-americano a Cuba, né, o embargo comercial. E a Argentina votou a favor, né, dessa resolução. Na verdade, com esse voto, a ministra de Relações Exteriores da Argentina, a ministra Mondino, perdeu o cargo, na verdade. Mas, assim, não sei se esse é um exemplo bom ou ruim, mas, assim, o que eu quis dizer é que naquela reunião da Assembleia Geral da ONU, né, a posição da ministra Mondino, da chanceler Mondino, foi uma posição quase que uníssona, né, consensual vis-à-vis a posição brasileira de outros estados da região. Salvo engano, só houve 2 vetos, de Israel e dos Estados Unidos, a essa resolução. Talvez houve algumas abstenções. Porém, no que diz respeito à governança regional, então a gente não tem essa mesma dinâmica, né? Porque aí o grau de convergência nas agendas realmente fica comprometido, né? E, em particular, no que diz respeito às eleições na Venezuela, veja só, a Venezuela teve a oportunidade, não é, de receber os monitores internacionais, que é uma prática que tem longa história na nossa região, né? A OEA tem uma expertise enorme no monitoramento eleitoral. Tem várias histórias de sucesso, né, de envolvimento dos monitores da OEA, inclusive no processo de reconhecimento de resultados, onde a margem foi muito pequena em eleições aqui na nossa região. E, claro, tem o papel mais importante de todos, que é zelar pela transparência e pela idoneidade dos processos eleitorais. Então, quando a Venezuela rejeita, não é, o monitoramento internacional, não apenas da OEA, mas também da União Europeia, ela já de antemão anuncia para a comunidade internacional que o processo não seria transparente, tampouco idôneo, não é verdade? O que seguiu as eleições na Venezuela, na minha opinião, que o próprio regime, né, da Venezuela contratou, né? Não podemos reconhecer essas eleições. Elas, né, não foram transparentes, não foram justas. E, claro, o que se segue às eleições na Venezuela são episódios de repressão política, como a gente não via na região há muito tempo, né? Em termos de números, do volume, do medo, do terror gerado por aquela política pública de repressão. Então, enfim, acho que, na verdade, a reação regional poderia ter sido muito mais forte, né? E o Brasil, talvez também aqui perdeu a oportunidade, né, de liderar uma reação regional, né? E encaminhar isso com uma voz mais forte do que a sua voz sozinha, né? Que foi o que nós observamos aqui. Mas, bom, essa, salvo engano, foi a pergunta da Helena. Não sei, Angélica, se há outras perguntas
que ainda não respondi. Você tinha me falado da Matilde. A Matilde... deixa eu ver. Gente, me desculpa, eu tive um problema técnico aqui com a conexão, mas já voltei. Tudo bem, eu estou conseguindo ver as perguntas aqui no chat, Angélica. E aí eu cheguei na pergunta da Matilde, que fala dos desafios atuais para a integração latino-americana frente às mudanças geopolíticas globais e às dinâmicas políticas internas dos países da região. Essa já não é mais a pergunta de $1 milhão, é a pergunta de $2 milhões. Veja, tem um conjunto de incertezas aí, não é? A começar pelo resultado das eleições norte-americanas aí na próxima semana, né? E eu acho que mais do que nunca, nesses momentos de incerteza, de mudanças, não é? De dois conflitos armados de proporções gigantes, não é? Para o século XXI, estou falando da guerra da Ucrânia, da guerra de Israel. Mais do que nunca, eu acho que é importante consolidar o esforço de integração regional, né? É importante encontrar aquilo que temos em comum na região. E não é pouca coisa que nós temos em comum, né? Então, a gente olha para a guerra na Ucrânia, a gente olha para a guerra em Israel. Quando foi a última vez que tivemos um conflito armado na América Latina? Então, isso não é pouca coisa, gente. A paz na nossa região, a ausência, definindo a paz como a ausência de conflito armado, conflito internacional, não é algo trivial, entende? Então, nós temos, sim, muita coisa em comum, né? E eu quero crer que essa arquitetura da governança regional tem um papel muito importante nessa equação de paz, de ausência de conflito, né? Se a gente olha para o Mercosul, hoje eu posso viajar à Argentina com a minha carteira de identidade, né? E outras coisas mais, eu posso chegar com o meu diploma nos países membros, o próprio processo de intercâmbio foi imensamente facilitado por todos os acordos de educação, né? Então, eu acho que mais do que nunca é o momento de fortalecer aquilo que nós temos em comum, né? E construir posições conjuntas vis-à-vis os desafios que você traz aqui, né? Os desafios da geopolítica mundial. Muito obrigada, professora Cristiane. Eu acho que a próxima pergunta que tinha no chat era do Eduardo, que você já comentou, né, sobre a influência do BRICS na governança regional aqui na América Latina. Eu não sei se você chegou a passar por essa pergunta na hora que caiu a minha conexão, mas a gente tinha uma pergunta bem pontual da Helena sobre a governança regional para refugiados e imigrantes. Eu não sei se aí esse é um tema que você domine, porque é bem uma pergunta bem específica, mas de qualquer forma eu vou aproveitar essa pergunta dela para fazer uma conexão com um outro tema que você apresenta no artigo, e eu acho que aí com isso a gente pode fechar essa como última rodada de perguntas, que a gente já está se aproximando do tempo final que a gente tem disponível. E aí, então, vincular um pouco esse tema, que né, ela falou governança regional de imigrantes e refugiados, e talvez esse seja um dos temas das agendas, aí, dos mandatos, que são mais recentes, né? E eu acho muitíssimo interessante a base de dados que você trouxe, os gráficos apresentados, que mostram, né, quais eram as áreas nas quais a integração regional já tem iniciativas bem sólidas, concretas, desde os anos 60, e como a partir do final da Guerra Fria a gente tem uma proliferação dessas agendas, também das membresias, mas acho que essa proliferação das agendas é bem interessante quando você mostra ali outros temas que não eram tratados assim tão diretamente
pela integração regional e que passaram a ser incorporados. Então, talvez se você pudesse comentar um pouco isso, destacando, né, esses temas que têm, acho que, um maior peso no momento. Eu acho que talvez refugiados migrantes possa ser um, talvez outro seja mudança climática, que acho que está em todas as agendas possíveis dos últimos anos. Então, acho que com isso a gente encerraria essa parte de perguntas. Excelente. E, de fato, não é um tema que eu pesquiso de perto, né? Mas eu tive o privilégio, recentemente, de receber uma aluna que queria fazer um trabalho de conclusão de curso lá no IRI, sobre refugiados. E a política de refugiados, ela queria, na verdade, comparar a institucionalidade, né? E como essa institucionalidade se transforma ou não em políticas públicas nos países da região, e, eventualmente, se essas políticas públicas estão produzindo resultados, né? Então, ela não... Enfim, seria impossível dar conta de todos os países da região, e a gente fez um recorte qualitativo, decidimos trabalhar com a Argentina e com Colômbia, né? E fomos buscar dados, ela, no caso, foi buscar dados, a Stephanie, sobre o número de refugiados, muitos deles, como a gente sabe, vindo da Venezuela, né, mais recentemente. E aqui a gente tem 2 países que assinaram todas as normatividades, e como você já traz, Angélica, tem uma grande medida de sobreposição, né, porque há instrumentos regionais e há instrumentos internacionais de proteção a refúgio, e a própria proteção de refúgio também aparece nos documentos de direitos humanos propriamente ditos, né? Então, aqui tem uma cascata de sobreposição normativa. E aí, o que ela está olhando, na verdade, em termos de política pública, a Argentina me parece, na região, o país que tem o maior nível de abertura, né? Ou seja, cujas políticas públicas são mais flexíveis para a recepção de refugiados. E a Colômbia, as políticas públicas, quando comparadas às políticas públicas argentinas, não são tão receptivas, né? Mas também cumpre ali com os requisitos da normatividade. E aí, nessa análise, ela conseguiu números, né, a partir dos dados aí da Organização Internacional para a Migração. E um pouco para nossa surpresa, a despeito da flexibilidade, né, do regime argentino, o fluxo que vai para a Colômbia é muito maior do ponto de vista numérico, né? E aí, ela ainda não concluiu essa análise, mas a gente está caminhando para esse lugar onde a gente está entendendo o refúgio na sua dimensão política, mas também na sua dimensão econômica, né? Então, quando o refugiado chega, seja no Brasil, seja na Argentina, seja na Colômbia, esse indivíduo precisa de trabalho, né? Precisa construir renda, precisa sobreviver, precisa ter acesso à educação, ter acesso à saúde. E é verdade que essas políticas públicas, em alguma medida, mitigam, né? Enfim, as dificuldades de chegar num novo país, né? No caso Argentina e Colômbia, enfim, a barreira da língua é uma barreira menor vis-à-vis o Brasil, né? Então, a gente está observando, assim, ferramentas catalisadoras e também barreiras, de certa medida, né? Em certa medida. E parte da análise dela está caminhando para ver que a política pública sozinha, ela não resolve, né? Porque o estado de contração da economia argentina não permite, não sinaliza para esses refugiados, para esses migrantes, que eles vão ter uma oportunidade de, enfim, de fazer renda, de encontrar trabalho, de sobreviver, né?
E daí a escolha pela Colômbia, a escolha pelo Brasil, a escolha por outros destinos, aonde as políticas públicas de refúgios são mais restritivas, vejam só, né? Então é um pouco por aí que ela está caminhando com essa análise. Mas, de fato, neste artigo, uma das externalidades positivas, né, da sobreposição foi a institucionalização, né, da proteção ao refugiado, aí na década de 80, final da década de 80, década de 90. É um dos escopos que demora, né? Não é aquela primeira onda de sobreposição, é a segunda, mas ela acontece, né? Junto com o meio ambiente, junto com outras categorias que a gente pode dizer estariam mais próximas dos direitos socioeconômicos culturais, né, dos chamados direitos de segunda geração. Com relação à proteção ambiental, o Eduardo Viola tem um livro recente, fenomenal, com o coautor dele, cujo nome eu estou esquecendo agora. Mas ali eles olham para as políticas do Brasil, de todos os países da América Latina, que são países da fronteira da floresta amazônica, né? E eles olham para as políticas de cada um desses países e para a evolução dessas políticas ao longo do tempo. E também as políticas de coordenação entre esses países, né? Porque aqui é o problema típico da tragédia dos comuns, assim, o problema pode acontecer do lado brasileiro da fronteira, mas vai repercutir chuva ácida, o que seja, né, lá do outro lado da fronteira, né, do outro lado da floresta. Então, nesse livro, sim, eles analisam esses esforços e limites, né, da cooperação regional muito bem. Mas é isso que eu poderia contribuir aqui nos temas refúgio e meio ambiente. Foi ótimo. Eu sei que já foge bastante do escopo do artigo, das suas linhas de pesquisa, mas foi muito bom. Então, eu gostaria de realmente agradecer pela esclarecedora e excelente palestra hoje. Acho que a gente podia aprender bastante. Para aqueles que não leram, recomendo muito que leiam o artigo da professora Cristiane, os dados que ela apresenta. Como eu falei, essa base de dados é incrível, assim, eu desconhecia e achei muito legal como você coloca os gráficos e toda a sua argumentação de como realmente talvez a gente acaba sendo muito cético ou pessimista quando olha para o regionalismo latino-americano e querendo, né, destacar mais as dificuldades que tem, mas a gente tem que também, talvez, uma parte que me pegou do seu artigo foi, acho que quando você falou que um pouco pensar quais são as métricas que a gente usa, né? Muitas vezes a gente quer medir o avanço da integração, seja com a régua europeia, seja com a régua do que é o objetivo que está colocado lá naquele projeto de integração, e aí a gente só mede em relação a esse objetivo e deixa talvez de olhar outros avanços que a gente teve também na região. Então, recomendo realmente que vocês leiam o artigo. Agradeço novamente a disponibilidade da professora e deixo agora alguns minutinhos se você quiser realizar algumas considerações finais. Foi um grande prazer, né, Angélica? Eu parabenizo a todo mundo do IRI-UNB pela iniciativa, agradeço a você pela moderação, muito obrigada às perguntas e queria dizer que estamos à disposição aqui no IRI para continuar a conversa, né? O meu e-mail está lá no site do IRI. E queria lembrar aos alunos e alunas que todas essas bases de dados citadas no artigo, elas são de acesso aberto, né? Então, é uma fonte enorme, assim, de recursos para quem está buscando um tema de trabalho de final de curso, ou às vezes até um trabalho de final de disciplina, né? Então, fica aí a dica, tá bom? Mas um prazer estar com vocês aqui hoje à tarde. Bom fim de semana para todo mundo. Obrigada mais uma vez, Angélica. Obrigada. Aqui, ó, também no chat, muitas pessoas te parabenizando pela excelente palestra e pela ponta de otimismo que nos deu.
Muito obrigada, e com isso a gente encerra então a sessão de hoje. Fiquem atentos aí nas próximas semanas, temos ainda uma série de palestras até meados de dezembro, sempre às sextas-feiras, nesse horário. Acho que apenas uma palestra, por conta do fuso, será em horário diferente, mas sigam acompanhando também esse curso de extensão, que nos traz perspectivas distintas aí sobre essas mudanças que temos no cenário internacional. Muito obrigada a todos e um ótimo final de semana.